Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir a porta imediatamente, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós nos aproximamos de uma liturgia, eu acho talvez uma das mais difíceis da gente celebrar, né? Que é a memória, né, dos fiéis defuntos, né? Celebrar finados. Por que celebrar, né, os que morreram? Muita gente talvez possa olhar para isso e dizer assim, mas será que nós não deveríamos celebrar a vida? Por que separar um dia para celebrar a morte? Talvez porque a experiência da vida da fé vive a realidade da morte numa perspectiva de esperança, porque a morte não representa para nós a realidade da finitude, né? A morte se torna a porta de uma experiência mais profunda com Deus. E, de alguma forma, Deus nos permite estabelecer um intercâmbio espiritual que nos aproxima também daqueles que já passaram desta vida e que ou precisam do nosso auxílio, da nossa oração, ou podem nos auxiliar naquilo que são também as nossas necessidades. E as duas festas que nós celebramos ontem e hoje estão profundamente vinculadas, nem sempre as pessoas percebem isso. Celebrar todos os santos é celebrar também, de alguma forma, a Igreja Celeste, que diante de Deus se manifesta como aqueles que já enfrentaram o tempo da grande tribulação que é essa vida e que agora estão diante de Deus. E celebrar finados é celebrar também, tanto esses que já partiram desta vida, como também os fiéis que estão na igreja padecente, necessitados da nossa intercessão, da nossa oração, da nossa ação de graças. Faz bem rezar pelos mortos. É parte da experiência da nossa fé oferecer também sacrifícios por aqueles que morreram, no intuito também, né, de que eles alcancem a experiência da graça através da nossa oração, da nossa intercessão, do nosso esforço. A morte é sempre para nós, né, uma realidade difícil. Eu digo para vocês porque falamos tanto do amor de Deus,
Falamos tanto da misericórdia de Deus, falamos tanto da graça de Deus, insistimos tanto na necessidade de buscar essa experiência da graça, e a morte parece, de alguma maneira, uma realidade difícil para nós. Como entender, né, esse Deus de amor dentro do contexto da experiência da morte? Deus não quis a morte. A morte entra no mundo como sinal do nosso pecado. Também é difícil dizer isso, porque hoje também o inocente morre. Mas, de alguma forma, a morte é o sacramento do pecado, sinal de que nós, em algum momento, né, nos voltamos, né, contra Deus. Sinal de que nós rejeitamos aquilo que era a experiência da graça. Aquele dom preternatural, né, da nossa, vamos dizer assim, da nossa vida eterna, foi rejeitada pela experiência do pecado. E com o pecado veio o sinal do pecado, que é a morte. Deus, que não quis nos deixar entregue à morte, que foi transmitida de geração em geração por causa da experiência do pecado, transforma a morte, muda a morte. Jesus, ao morrer, mata a morte, né? Ele venceu a morte para nos recuperar a experiência da vida. De modo que a morte não é mais só sacramento, vamos dizer assim, do nosso pecado. Não é só mais sinal da nossa fragilidade, mas se torna a porta da beatitude, do encontro com Deus, da experiência da graça e da vida eterna. É isso que nós vimos hoje expresso na profecia da nossa primeira leitura. O Senhor vai nos tirar toda a lágrima. O Senhor vai nos dar plenitude. O Senhor vai nos preparar o banquete. Não haverá mais sofrimento nem dor. Essa experiência é exatamente a promessa do céu. Essa promessa do céu já vem também com um convite hoje realizado por Jesus na nossa experiência do Evangelho que acabamos de escutar. O Senhor nos convida, né, de alguma forma, a estarmos preparados para o encontro com Ele. Não sabemos o momento em que o Senhor vem. É interessante o que Jesus está querendo nos dizer, porque Jesus nos convida hoje a entender uma espiritualidade extremamente importante para a nossa felicidade. Eu costumo chamar que é a espiritualidade do momento presente. O passado, nós não podemos mudá-lo, já aconteceu, serve de experiência para que a gente possa crescer na nossa vida. O futuro não nos pertence, a não ser na esperança, né, na expectativa, de modo que o que é que nós temos de verdade naquilo que é o contexto da nossa vida? O que nós temos é o momento presente. Aprender a viver o momento presente. Tornar o momento presente o momento contínuo do encontro com Deus, do encontro com o outro, da experiência do bem, da realidade do amor, da nossa felicidade, é isso que nós precisamos aprender a fazer. Na verdade, a nossa vida é uma sucessão de hojes, né? De modo que cada hoje precisa ser vivido diante de Deus como uma oportunidade, né, de felicidade, de santidade, de graça. Cada hoje que passa, né, deve ser uma experiência de encontro com Deus. Nós deveríamos passar cada dia sem se arrepender daquilo que nós fizemos. Deveríamos passar cada dia olhando justamente tudo aquilo que Deus nos oferece de oportunidade naquele dia para a nossa felicidade. E projetar então a nossa vida, né, nessa sucessão de hojes, num crescente de comunhão com Deus. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. O Senhor se apresenta a nós como ladrão. E eu acho que é importante que seja assim.
porque isso nos faz, na verdade, crescer naquilo que é mais importante, que é tornar a nossa vida diária uma coisa boa para nós. Se nós tivéssemos agenda, né? Se Deus nos avisasse o dia final da nossa vida, talvez nós aproveitássemos mal tantos e tantos dias até que chegássemos lá. Quando o Senhor nos convida a viver o momento presente, nos convida a abraçar cada dia como se fosse o primeiro e o último, e a vivê-lo então com a grandeza que o dia merece. A morte, ela é uma realidade difícil, mas a morte também precisa ser entendida como um coroamento da vida, né? Quando nós celebramos os finados, não estamos celebrando a morte propriamente dita. Estamos celebrando a vida vivida, né? E isso a gente também precisa entender. Eu aprendi isso, na verdade, no meu 2º ano de padre, quando eu me deparei talvez naquele momento, com a situação mais difícil existencial ali até então, né? Me deparei com uma mulher grávida que procurou uma orientação espiritual comigo, porque tinha acabado de descobrir que o seu neném era um neném anencéfalo. Ou seja, né, que ele daqui um tempo iria morrer. Comecei a acompanhá-la, né, nesse processo, e na verdade não fui eu que a dirigi, foi ela que me ensinou muita coisa a respeito da vida, né? Eu perguntei, como é que você está? O que você quer fazer? Né? Ela falou, padre, eu estou, na verdade, muito triste, né? Pela situação, pelo que está acontecendo. Mas o que eu quero fazer? Eu quero dar todo segundo de vida que eu puder dar para o meu filho. Eu sou a mãe dele. Eu quero que ele viva, no que depender de mim, toda a vida que ele puder viver. E assim foi. Ela gestou o filho dela durante os 9 meses, né, carregando aquela dificuldade que era aquela sentença de morte. Carregou o filho dela durante os 9 meses, e no meio desse processo, essa criança gerou uma vida em torno que talvez não seria percebida se tivesse sido suprimida. Diante da dor dessa mãe, tantos familiares se aproximaram, se reconciliaram, restabeleceram o ritmo de vida, diante daquela experiência se tornaram solidários, se fizeram próximos, e aquele que parecia sinal de morte para uma família se tornou sinal de vida. Quando eu cheguei para batizar, curiosamente, vejam, né? Cheguei para batizar, a criança nasceu no domingo de Ramos, o início da paixão do Senhor, né? A criança nasceu no domingo de Ramos, e eu fui no hospital fazer o batizado, né? Entrei com o pai, né? De fato, a criança nasceu sem a formação craniana completa, e nós realizamos, eu e o pai, o batizado com uma gotinha d'água, né? Lá na incubadora, na gotinha d'água. Batizei aquela criança, né? Não me lembro de verdade o nome dele agora, mas o batizei com o nome que os pais escolheram. Naquela mesma noite, a criança morreu. Nasceu naquele dia, morreu naquele dia. E nós celebramos, né, a Páscoa dele, o 7º dia, na Vigília Pascal, né, no dia da Páscoa. Eu confesso para vocês que passar com essa mãe, com esse pai, essa experiência, me fez entender, né, a profundidade, não da vida, mas a profundidade do amor. E era com isso que eu queria terminar hoje a homilia, com a 2ª leitura, onde Paulo, na verdade, coloca que a única realidade perene na nossa existência é o amor. E é o amor de Deus. Comecei dizendo como é possível, né, que o Deus que nos ama nos permita essas coisas. Paulo hoje nos diz que o amor de Deus é perene apesar de todas as coisas. Nem as forças cósmicas, diz Paulo hoje, pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo diz hoje, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E eu entendi isso olhando para a experiência dessa mãe.
Me lembro que depois ela veio me procurar, no seminário, ainda era padre lá, ela me veio procurar, eu estava com a lembrancinha de batismo, né, do seu filho, e ela veio me procurar dizendo, e aí filha, como é que você está? Disse, padre, eu estou feliz, porque eu permiti o meu filho viver tudo o que ele podia viver. Eu o vi, né, crescer dentro de mim, ele viveu a vida que Deus destinou para ele morreu, está sepultado com os meus familiares, eu sei o nome dele e ele está escrito no livro da vida dos cristãos. Dizer, o que é que eu posso querer mais? Né? Dizer, eu como mãe dei tudo o que eu podia dar a ele. Né? E isso é viver, né? Porque isso é amar. Acho que quando a gente para pensar então sobre o sentido da vida, né? Dizer, não existe nenhum sentido para a nossa experiência de vida humana que não passe pela realidade do amor. E quem procura passar a sua vida na experiência do amor, entende que a morte não é a palavra final sobre a nossa vida. E entende justamente que o amor de Deus se estende para além de qualquer dificuldade, para além de qualquer problema que nós pudermos ter, para nos comunicar a experiência da graça, mesmo diante daquilo que nos parece mais difícil. Até a morte se torna modo de manifestar o amor. Digo isso porque é paradoxal, né? A maior manifestação do amor de Deus por nós se dá justamente na morte de Cristo na cruz. É na cruz, ao aniquilar-se a si mesmo por causa dos nossos pecados, que Deus manifesta o maior amor. Como nós precisamos então aprender, né, que viver de verdade é amar, que só na verdade nós vamos ser felizes se nós colocarmos a nossa vida no estrada do amor. E que de alguma forma tornar-se vigilante a modo do que o Evangelho pede hoje, significa exatamente construir a sua vida segundo a experiência do amor. Feliz, diz hoje o Evangelho, quem o Senhor chegar e encontrar assim. Porque quem amou na sua vida, no final da sua vida, vai experimentar como resposta justamente esse amor de Deus que serve. Jesus diz que aquele que serviu na sua vida vai ser servido pelo próprio Deus. Isso é uma coisa muito bela. Temos que cuidar para não deixar a nossa vida ficar como a situação desse beija-flor que entrou aqui na igreja hoje. Vocês viram, né? Como é difícil, né? Ele na cabeça dele estava pensando certo, né? Que precisava sair, então ele precisava subir, né? Mas o teto está fechado, né? E ele não consegue sair e vai. E olha que tentando subir, se cansa até talvez morrer. Quanta gente às vezes acha, né, que a experiência da vida consiste nisso, né? Em correr, para subir. Quando a gente chega em Belém, né, lá onde Jesus nasceu, a igreja tem uma porta pequenininha assim, dizendo que todo mundo para entrar naquele lugar precisa se abaixar. Né? Quer dizer, a resposta do beija-flor era procurar, né, embaixo, não em cima. Nós às vezes procuramos coisas tão grandes, tão altas nessa vida, e vai ser justamente, né, na humildade, nas pequenas coisas, que a gente vai encontrar a felicidade, a solução e a liberdade para a nossa vida. Né? Tenhamos cuidado para não correr tanto desejando, né, o alto nessa vida, porque Jesus nos ensina justamente o contrário. É se tornando pequeno, né, que a gente de fato encontra a grandeza da nossa humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos, com muita confiança, professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador